Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Portimonense 1, Sporting 2. Foi nervosa a vitória que garantiu ao Sporting que passaria o ano em primeiro lugar. Os Leões estiveram sempre por cima na partida, que acabaram com 74% de posse de bola, um 16-7 em remates e um 2,3 a 0,5 em golos esperados. Mas só marcaram o golo que lhe deu os 3 pontos a 10 minutos do fim e ainda viram duas rápidas transições deixar o adversário em boas condições para bater Adam. Numa, valeu um corte de Quaresma. Na outra, a mancha do guarda-redes para evitar um resultado que seria injusto, mas que a incapacidade leonina para lidar com o bloco muito baixo do Portimonense podia perfeitamente ter permitido. O jogo foi marcado pela estratégia dos algarvios, que explicarei melhor mais à frente, mas que, basicamente, consistia em juntar 9 jogadores em duas linhas muito próximas e muito atrás no campo para tirar ao Sporting a profundidade, que Gyökeres tão bem explora, e o espaço de ligação no interior. Em resultado disso, mas também de alguma lentidão dos Leões a variar os corredores, a primeira parte foi de uma inutilidade quase absoluta. Acabou com 70% de posse e 9 cantos para o Sporting, mas zero oportunidades de golo. Na segunda parte, é possível que os Leões tenham acelerado um pouco, mas o mais provável é que tenham sido as dobras do Portimonense a atrasar-se cada vez mais, em função do óbvio desgaste a que eram submetidos os seus jogadores por estarem sempre a correr atrás da bola. Se na primeira parte o Sporting só era perigoso quando a bola entrava em Nuno Santos, sempre mais rápido a decidir e a executar, na segunda, Jenny e Edwards, do outro lado, também apareceram, bem como Morita na zona do meio-campo. E foi em duas jogadas do inglês que Paulinho perdeu, aos 49 e aos 57 minutos, duas boas ocasiões de marcar. A primeira cabeceou-a para o guarda-redes. A segunda saiu ao lado. Um minuto depois, contudo, o Sporting marcou. Um belo passe diagonal de Pedro Gonçalves, hoje a jogar a meio campo, descobriu a Gyökeres a nesga de profundidade de que o sueco precisava para bater Vinícius. Mesmo a perder, o Portimonense não desmontou. É certo que pôs em campo um ponta de lança verdadeiro, Rony Carrilho, aos 68 minutos, mas nunca saberemos se a ideia seria manter o esquema tático, porque um minuto depois da substituição, o Portimonense empatou. Livre de Gonçalo Costa e golo de Relvas, meio com a cabeça, meio com o ombro. O jogo voltava assim às mesmas bases do início. O Sporting a rondar, o Portimonense a fechar-se no 5-4-1, que muitas vezes se aproximava de um 6-4-0. Só que, à medida que se aproximava ao fim da partida, os Leões começavam a arriscar mais nos posicionamentos e nos passos, abrindo a possibilidade a transições do adversário. Vinícius deteve remates de Gyökeres e Morita aos minutos 73 e 75, mas aos 78, em contra-ataque, Denner isolou Varela na esquerda. A recepção não foi a melhor e de carrinho Quaresma desviou o remate para fora. Um minuto depois, marcou o Sporting, numa bonita jogada que ativou Mateus Reis, Nuno Santos e Morita na esquerda, tendo Paulinho desviado o cruzamento do japonês para golo de calcanhar, ainda que com o ressalto em alemão a trair o guarda-redes. O jogo partia e se Adam ainda teve de parar com uma boa mancha, uma arrancada de Hélio após a recuperação de bola a meio campo, Paulinho perdeu mais um golo cantado após o lance de Gyökeres, que bem podia ter servido para dar alguma tranquilidade ao final do jogo dos Leões. No fim, a equipa de Amorim ganhou bem, mas voltou a mostrar uma assustadora intranquilidade e a incapacidade para segurar vantagens. E vamos então à fotografia tática deste jogo. Um jogo que ficou marcado pela estratégia de Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, que baixou bastante o bloco, fez jogar a sua equipa com duas linhas muito próximas e à entrada da sua área, dificultando não só a tarefa do Sporting na busca da profundidade, como também na ligação do jogo interior, no espaço entre linhas, porque o bloco estava, de facto, muito baixo e muito fechado. Ora, Paulo Sérgio fez apenas uma alteração ao 11 que tinha perdido por 5-2 com o Moreirense na última jornada, que foi a troca de Paulinho, um jogador mais ofensivo, por Alemão, um defesa central, que lhe permitiu encarar esta partida com 3 centrais
Pedrão, Alemão e Filipe Relvas, 3 jogadores muito altos, muito fortes no jogo aéreo, já a fazer prever uma exploração grande do Sporting, dos cruzamentos para a área, que os centrais do Portimonense foram quase sempre desfazendo em boas condições. Assim sendo, o Portimonense jogava numa espécie de 5-4-0, de 5-4-1, perdão, com Vinícius na baliza, depois 3 centrais, Pedrão, Alemão e Filipe Relvas. Guga era o lateral direito, mais lateral do que ala, porque pouco avançava, e Gonçalo Costa, o lateral esquerdo, também ele mais lateral do que ala, porque pouco avançava. Depois, à frente, havia 2 médios de cariz mais defensivo, Denner e Lucas Ventura. Carlinhos partia de uma das alas, mas sobretudo fechava também à frente dos centrais, e Jasper partia da outra. Jasper geralmente mais à direita, Carlinhos mais à esquerda, com o veloz Hélio Varela como jogador mais avançado, mas também ele muitas vezes a baixar para uma linha mais recuada, permitindo que ora Denner, ora Lucas Ventura muitas vezes se colocassem no espaço entre os centrais, porque as duas linhas do Portimonense, a verdade é que se misturavam com muita facilidade. Achava que era mesmo roubar espaço atrás, porque a última linha estava muito baixa no campo, não havia profundidade possível antes da linha de fundo, e roubar espaço entre elas à entrada da área também, por onde o Sporting costuma fazer a ligação do seu jogo. Mas olhamos então para a equipa do Sporting. E eu acho que Ruben Amorim já montou a equipa à espera do que seria este jogo, fazendo entrar, por exemplo, Paulinho e Luís Neto, 2 jogadores fortes no jogo aéreo, fortes nas bolas paradas, a prever precisamente que o Portimonense iria abusar ou iria ter, sobretudo, condições para criar perigo através de livros laterais e pontapés de canto. Canto não teve nenhum de livro lateral, fez o seu golo. E também a tentar explorar os pontapés de canto e os livros laterais a seu favor, e aí foram de facto muitos, embora o Sporting não tenha conseguido marcar em nenhum. Muito bem. Ruben Amorim manteve apenas 4 jogadores da vitória por 2-1 em Tondela na Taça da Liga, que foram Luís Neto, Mateus Reis, Nuno Santos e Paulinho, mas se fizermos a comparação com o 11 que ganhou ao Futebol Clube do Porto na última jornada da Liga, fez 3 alterações. Trocou Eduardo Quaresma por Luís Neto como central direito, e lá está, aqui a tal capacidade para explorar o jogo aéreo e para se opor ao jogo aéreo do adversário. Trocou Gonçalo Inácio e Yulman, castigados, por Nuno Santos e Paulinho, no que foram 2 alterações de cariz ofensivo. O Sporting apareceu no seu habitual 3-4-3, embora em grande parte do jogo, sobretudo a atacar, ele fosse mais um 4-4-2, porque Mateus Reis abria no lado esquerdo, quase como se fosse lateral, ficando o Sporting, por vezes, com linha de 4, Géni, Neto, Diomande e Mateus Reis, permitindo então que Nuno Santos aparecesse como extremo esquerdo, quase ao nível dos avançados. Muito bem, Adam era o guarda-redes, Neto, Diomande e Mateus Reis, os 3 de trás, Géni Catamo, o ala direito, Nuno Santos, o ala esquerdo, Pedro Gonçalves baixou para o meio-campo para a posição que habitualmente é de Yulman, jogando ao lado de Morita, e depois, mais à frente, Edwards saía da meia-direita, Paulinho da meia-esquerda, no apoio a Gyökeres. Ora, já ficaram aqui bem expressas as dificuldades que o Sporting foi tendo, quer para solicitar Gyökeres na profundidade, não havia espaço, quer para ligar o seu jogo por dentro, também não havia espaço, mas isso não mudou, a não ser com a soma de 2 fatores. Por um lado, maior velocidade do Sporting na segunda parte, por outro, maior desgaste dos jogadores do Portimonense, que demoravam mais tempo a chegar às compensações, demoravam mais tempo a fazer as dobras, e isso permitia que, sobretudo no corredor direito, o Sporting começasse também a criar perigo. Ao intervalo, Ruben Amorim trocou Luís Neto por Eduardo Quaresma. Neto já tinha cartão amarelo e temeu, com certeza, o treinador do Sporting que ele visse um segundo que deixasse a equipa reduzida a 10 unidades. Por outro lado, Quaresma era mais forte no transporte e no passe do que Neto, mas, ao mesmo tempo, não era tão forte no tal jogo aéreo. Ao minuto 68, depois já do Sporting estar
a ganhar, foi Paulo Sérgio quem mexeu. Trocou Jasper, que era até aqui uma espécie de médio ala direito, ou extremo direito, ou segundo defesa direito, conforme quisermos chamar-lhe, por Rony Carrilho, um ponta de lança, e trocou ainda o ala direito, ou defesa direito, Guga, por Igor Formiga. Não mudou no que toca à posição do lateral, mas também não dá para perceber muito bem o que quereria Paulo Sérgio com isto, porque 1 minuto depois destas substituições, o Portimonense marcou o gol do empate e então a equipa voltou a colocar-se no seu 5-4-1, com Rony Carrilho como ponta de lança, Hélio Varela a jogar agora sobre a esquerda, ele que tinha sido o falso ponta de lança até aí, e Carlinhos, que era médio esquerdo, a passar para médio direito. Ora, ao minuto 76, a precisar de virar o jogo e de voltar à posição de vantagem, Ruben Amorim trocou Pedro Gonçalves por Daniel Bragança, não tanto por razões táticas, mas sobretudo porque estava magoado Pedro Gonçalves, e ao minuto 80 o Sporting marcou. Ora, daí para a frente, aquilo que aconteceu foi, sobretudo, gerir o resultado. Amorim foi o primeiro a mexer, trocou Jenny Catamo por Gaio, para dar mais alguma capacidade defensiva ao lado direito da sua equipa, e, do outro lado, Paulo Sérgio substituiu o defesa esquerdo, Gonçalo Costa, por Luan Silva, passando então a equipa para um 4-4-2, que tinha Igor Formiga como defesa direito, tinha Filipe Relvas, anterior central, como defesa esquerdo, e depois Pedrão e Alemão como dupla de centrais. Denner e Lucas Ventura eram os médios centro, com Hélio a jogar na esquerda, Carlinhos a jogar na direita e Luan na frente, próximo de Rony Carrilho. Ainda arriscou mais o Portimonense, antes do jogo terminar, ao minuto 90, substituiu Lucas Ventura por Estrela, um médio mais ofensivo. Ao mesmo tempo, o Sporting também trocou Marcos Edwards por Trincão, mas aqui sem alterações táticas. As boas exibições na equipa do Portimonense foram sobretudo dos jogadores nas tarefas defensivas. Os três centrais estiveram bem, quase sempre a fechar o espaço aéreo, Pedrão, Alemão e Filipe Relvas, este com a vantagem extra de ter feito o golo da equipa algarvia. No meio-campo foi importante a ação, sobretudo, de Denner, e mais à frente, Hélio melhorou bastante quando saiu da posição de falso ponta de lança, onde não se sentia em casa, mas também é verdade que quando ele passou para médio ala esquerdo, o Sporting já estava a dar mais espaço. Isso foi aquilo que ele mais precisava para poder destacar-se. Teve duas arrancadas importantes, embora não tenha conseguido finalizar com sucesso nenhuma delas. Mas do lado do Sporting estava quem fez a maior parte do jogo. O Sporting teve quase sempre a bola e, portanto, para se encontrarem exibições positivas na construção, era preciso olhar para os verde-brancos. No Sporting, Adam fez uma boa defesa, um lance importante quase no final. Dos jogadores que estiveram atrás, o melhor foi Mateus Reis, sempre muito em jogo, sempre a dar muita saída à equipa pelo corredor esquerdo, mas é preciso ver que os centrais do Sporting estiveram quase sempre a jogar a meio do meio-campo do Portimonense. Gyökeres teve uma arrancada impressionante em que deu um golo fácil a Paulinho, que este desperdiçou, e fez o seu golo. Edwards melhorou bastante na segunda parte. Paulinho fez um golo de belo efeito, mas perdeu outros 3 praticamente feitos. Nuno Santos foi o melhor da equipa na primeira parte, mas o melhor de todos, aquele que teve rendimento mais constante e que foi mais importante com o crescimento que verificou no segundo tempo, foi mesmo Morita. Para mim, é ele o herói deste jogo. Se para haver queixas de uma arbitragem é preciso pegar num lance de pontapé de canto transformado em pontapé de baliza, é sinal de que não houve, de facto, grandes erros do árbitro em questão. Falo de Manuel Oliveira e da arbitragem que fez hoje no Portimonense Sporting. É verdade que sim, teve erros. Assim, de repente, lembro-me de um livre sobre Gyökeres não assinalado na primeira parte, à entrada da área do Portimonense, e do lance de que se queixava Paulo Sérgio no final, um lance em que claramente era pontapé de canto, porque Quaresma cortou a bola que vinha do remate de Hélio Varela pela linha de fundo e o árbitro deu pontapé de baliza a favor do Sporting. Depois, no seguimento desse pontapé de baliza, mas ao fim de uma construção elaborada, o Sporting acabou por fazer o golo da vitória.
na partida. De resto, não teve razão o treinador do Portimonense quando se queixa do cartão amarelo a Luís Neto ao minuto 34, porque nesse lance a punição adequada era mesmo essa, cartão amarelo. Não acertou em cheio o Neto no joelho do Gonçalo Costa, ele tentou pontapear a bola, falhou a bola e acabou por acertar de raspão no adversário. Ele próprio teve a noção daquilo que tinha acabado de fazer, foi comportamento imprudente, conduta imprudente, punida e bem com cartão amarelo para a defesa central do Sporting. De resto, não tem razão também o Sporting quando pede ao minuto 42 uma grande penalidade sobre o Gyökeres, como não tem razão o Portimonense quando pede ao minuto 90 mais 5 uma grande penalidade sobre Rony Carrilho. Arbitragem complicativa, às vezes a apitar mais do que devia, mas positiva e sem erros de monta de Manuel Oliveira neste Portimonense Sporting. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30